Agora em destaque a participação da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para todos vocês aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, ontem eu te acompanhei. Ontem você participou da entrevista do Roda Viva com o ministro Gilmar Mendes e a pergunta que eu te faço é a seguinte: ele deu alguma previsão de quando a corte vai definir alguns dos assuntos chaves para os processos penais, como a questão da prisão após a condenação em segunda instância, Vera? Em primeiro lugar, dizer que eu admiro você conseguir ficar acordado até tão tarde, não foi até o fim, não. Eu cedo admito no que não foi até o fim, viu? Mas deu sim, Thiago. Ele disse que até o fim do mês, essa questão da prisão após condenação em segunda instância deve ser levada ao plenário do Supremo. Já havia muita conversa de bastidores, eu mesma já tinha ouvido isso nos bastidores de alguns ministros, mas agora ele falou de público que até o dia 23, e aí ele deu inclusive essa data, a questão da prisão após condenação em segunda instância deve ser levada ao plenário para que tenha um mérito discutido. Ela já foi tratada muitas vezes em questões como habeas corpus, outros casos concretos, mas não teve ainda o julgamento da sua constitucionalidade feito pelo conjunto dos ministros do Supremo. São duas ADCs, ações que discutem a constitucionalidade desse recurso, que serão levadas ao plenário. Ele deu a entender que acha que sim, que num primeiro momento ele votou a favor da possibilidade de prisão após segunda instância, mas disse que isso se tornou uma espécie de uma amarra, uma obrigatoriedade, depois que o TRF da 4ª Região, que é o julgador em segunda instância das causas da Lava Jato, emitiu uma súmula para já tornar automática a prisão após condenação em segunda instância. Ele deu a entender que o ideal seria um modelo híbrido, em que fosse permitido o cumprimento da pena já no segundo grau, mas não obrigatório e não para todos os crimes, que se pudesse analisar mais ou menos a partir do tipo de crime, se envolve organizações criminosas. Isso principalmente depois do programa, o ministro ainda ficou dando algumas considerações do que seria uma solução intermediária entre o cumprimento da pena só após todos os recursos e o trânsito final em julgado, como era antes, e o modelo atual com a prisão após condenação em segunda instância. O fato é que, pelas respostas que ele deu no programa, dá para ver que ainda vai ser um placar muito apertado e que o Supremo não tem uma definição a esse respeito. Juntamente com essa questão, deve voltar à pauta até o fim do mês a questão da semana passada sobre a ordem em que réus se manifestam numa sentença, numa manifestação final no processo criminal. Ele disse que também não existe um consenso quanto à aplicação dessa decisão de que os réus delatados falam por último, falam depois dos delatores, mas que isso deve ser feito até o final do mês. Da mesma maneira, até o fim do ano, aí ele fala do ano, o Pleno deve discutir a decisão dele e do Toffoli de que relatórios do COAF, da Receita Federal, só podem embasar investigações a partir de ordem judicial. São duas liminares, o Pleno também não se manifestou quanto ao mérito dessa questão. Então, são pelo menos 3 questões que são paradigmáticas e dizem respeito a muitos processos da Lava Jato ou não, que devem voltar à análise dos 11 ministros do Supremo até o final deste ano, Thiago. Então, muitas decisões importantes pela frente. Sim. Agora, Vera, o ministro Gilmar Mendes voltou a dizer que a Lava Jato cometeu abusos, excessos, ilegalidades, mas ele defende, por exemplo, o uso da prova ilegal para inocentar eventualmente algum condenado. Não há uma contradição nesse pensamento do ministro? Sim, é uma espécie de garantismo com base em provas ilegais. É uma contradição bastante grande que, a meu ver, ele não soube explicar direito. A gente insistiu muito, Josias estava lá também, eu também insisti, a respeito de como seria feito o uso dessa prova, que, afinal de contas, foi obtida a partir do cometimento de um crime, né? Tem um inquérito aberto da Operação Spoofing, em que hackers já confessaram ter acessado mensagens do Telegram de procuradores e de outras autoridades. Essas provas foram mandadas para a PGR. Ontem o Procurador-Geral da República nos disse, aí no Jornal da Manhã, Augusto Aras disse que já recebeu e ele confirmou que já encaminhou a PGR, mas aí o que vai ser feito? E aí é nessa hora que ele engasopa, se embanana um pouquinho. Vai ser uma perícia? Vai ser uma validação de que tipo? É para que os próprios
participantes da conversa reconheçam a sua autenticidade e como isso poderia ser trazido para os autos sem que fique a evidência de que se está validando uma prova obtida a partir do cometimento de um crime. O ministro não foi claro a esse respeito, dá a entender que ainda está tateando nessa questão, que o Ministério Público pode ter também um papel para definir a validade ou não dessas provas. O fato é que isso não vai ser pacífico no Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Roberto Barroso já ironizou essa possibilidade, disse que é o garantismo brasileiro que usa prova ilegal. E aí a gente vai, de novo, ter um debate acalorado. O ministro também defendeu o inquérito, super inquérito aberto pelo presidente Dias Toffoli, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, como sendo válido, recepcionado pelo regimento interno do Supremo, mas questionado sucessivamente pela bancada quanto à validade indeterminada desse inquérito, o fato de o Ministério Público não participar, etc., ele também demonstrou dificuldade em defender o mérito e diz que a imprensa está muito preocupada com esse inquérito, quando deveria estar preocupada com as ilegalidades da Lava Jato, que a imprensa ajudou a fomentar falsos heróis. Ele desvia um pouco o foco de novo para fazer as críticas não foram tão pesadas, ele estava mais moderado, mas críticas incisivas aos procuradores, ao juiz da Lava Jato. Até perguntei se não havia ali uma diferença do peso que ele dava para essas críticas e, por exemplo, para pessoas que notadamente cometeram crimes em série. Aí ele faz um histórico, lembra que ele mesmo votou no mensalão pelas condenações, mas que a questão toda é que não se pode ignorar o devido processo legal, etc. Foi um bom programa, uma entrevista bastante polêmica, controversa, cheia de calor, mas em que, a meu ver, o ministro, sim, incorre em algumas incoerências ao defender, por um lado, o devido processo legal e o garantismo, e, por outro, medidas bastante polêmicas, como esse super inquérito e o próprio uso dessas provas da Vaza Jato para inocentar pessoas, Tiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando nessa programação da Jovem Pan, nesta terça-feira. Bom trabalho para você, até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.